Hey guys, what's up and welcome! Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula de... o que a gente estava vendo mesmo, gente? Wish Sentences, pronto. Deu um tilt aqui na cabeça, lembrei. Wish Sentences. A gente vai ver o que agora? Uma pequena revisão e seguir para as atividades. Let's go? É porque hoje eu já ainda vou gravar outra aula para vocês, aí eu tô... Peraí, qual é o assunto mesmo? É Wish Sentences. Isso aí, a gente tem essa aula de Wish Sentences com o título I Wish I Had Learned Before. Eu queria que eu tivesse aprendido antes, mas calma, você pode mudar essa situação. Nunca é tarde para aprender as Wish Sentences. E temos aí os tipos delas. A gente viu que a gente vai usar as Wish Sentences para expressar desejos sobre algo no presente, no passado, no futuro e situações assim. Certo? E a gente sempre vai usar o wish em todas as frases. Claro que lembra que, dependendo do pronome pessoal, esse wish ele pode passar para ficar assim, wishes. Na terceira pessoa do singular, você vai usar wishes. Isso foi comentado, tá? Esse wishes aí tá bem feio, mas você entendeu. Então, no presente, ele é usado para expressar um desejo sobre o presente. Então, você vai usar a palavra wish mais o simple past, passado simples. Então, temos aqui o exemplo. I wish I had more free time to pursue my hobbies. Pursue my hobbies. Então, assim, eu queria que eu tivesse mais tempo, ou eu queria ter mais tempo para seguir aí os meus hobbies, né? As minhas coisinhas que eu gosto de fazer, que são extra classe, né? Que não tem a ver com trabalho, enfim. Se bem que tem gente que acha que trabalho é hobby. Gente, já pensou? Então, future, para falar sobre um desejo no futuro, sobre o futuro, além de você poder usar o would, que é esse verbo que a gente ainda vai ver, que está ainda mais lá para frente no slide, você pode também usar a estrutura de passado simples. Aí você coloca um tempo no futuro e a ideia passa para ser no futuro, né? Então temos I wish tomorrow was Friday. E aí eu tenho aqui a situação do was, mas eu disse para vocês que você vai usar muito were nesses tempos do subjuntivo, então dessa questão do subjuntivo. Então você tem essa questão do were, mas eu mostrei aqui num exemplo que você pode usar o was também, mas ele é bem mais informal, tá? Então eu queria que amanhã fosse sexta-feira, então esse desejo é sobre o futuro, sobre amanhã, mas amanhã não é sexta-feira, amanhã vai ser o quê? Vai ser melhor, amanhã vai ser sábado, inclusive, porque hoje que eu estou gravando é na sexta. Mas isso aqui, pensando numa pessoa falando numa segunda-feira, ainda está longe de sexta-feira, né? Então, vamos lá. Para expressar um desejo sobre o passado, você agora vai usar o wish, mas o past perfect. Então, não confunda, tá? Toda vez que você olhar esse had, olha para o outro verbo para ver se esse verbo é um verbo no participio passado, se ele é o verbo principal da frase, porque esse had pode vir também no passado simples, mas ele vem como verbo de ação e não verbo auxiliar. Aqui é verbo auxiliar e a ação é esse aqui. Então, usado para expressar um desejo sobre o passado. I wish I had studied harder for the exam. Eu queria ter estudado mais, estudado bastante antes do exame, mas não estudei, né? Levei uma bomba aí. E aí, unrealistic present, para falar sobre presente que não é real. Uma coisa assim que você não... Desejos que são fora da realidade atual. Temos aí um exemplo com o verbo could, que é usado no passado simples, né? Passado do verbo can. I wish I could fly like a bird. Eu gostaria que eu pudesse, eu queria poder voar, né? Poder voar como um pássaro. Eu queria que eu pudesse voar como um pássaro. E é isso, você pode traduzir dessas duas formas. E a última aí é a questão do would. Então, você trabalha com wish mais o verbo would, mais um outro verbo, tá? Que é o verbo principal, não coloquei aqui, mas seria o verbo principal na sua forma base, que é o stop aqui nesse caso, no exemplo, e é usado para expressar insatisfação por algo que você está reclamando, você está chateado. Então, ele traz essa carga também, esse would, em algumas situações. Então, I wish it would stop raining. Eu queria que parasse de chover, mas não vai parar porque, né, tá chovendo ainda, não é o momento de parar. Vocês entenderam? Então, esse it também é usado aqui nesse caso porque está fazendo referência à chuva. Tá? Então, I wish it would stop raining. Não é que no would você vai usar sempre o it, é porque nessa situação, nessa frase, era necessário colocar o it.
And that's it. Be right back. Chegou o momento, let's correct, let's go. Acho que vocês ficaram felizes, porque nessa atividade eu trouxe um texto tão pequeno, que não é nem um texto, né? Isso aqui é uma coisinha, então, momento de tirar suas questions. Olha aí o pedacinho bem pequenininho, de algo bem simples, então temos tempo suficiente para fazer leitura, para fazer interpretação. Vamos até bater um papo, porque vai sobrar tempo, né? Então, olha só, temos aí a número 1. A nossa questão aí de número 1 fala sobre a protagonista lá do texto, que é a Lily. Nem deu tempo de ela ser protagonista, né? Que é tão pequeno que o protagonismo dela durou, que alguns minutos. Então, what did Lily wish for when she looked at the stars every night? Então, a pergunta tá em inglês mesmo. É uma estrutura que você já conhece, que é a estrutura de passado. Então, aqui, o que a Lily desejou. Aí que eu traduzo para desejou, porque o passado está aqui no did, que deixa esse meu verbo principal no passado. Então, o que a Lily desejou quando, wish for, né? Você vai usar essa preposição com essa situação, que a Lily wish for, que a Lily desejou quando ela olhou para as estrelas toda noite. Ai, é melhor falar quando ela olha para as estrelas toda noite, né? Porque fica estranho, apesar de estar she looked aí, eu vou traduzir quando ela olha para as estrelas toda a noite. E aí eu tenho a letra A. To explore the forest near her village. Para explorar a floresta perto da vila dela, do vilarejo dela. Será que é isso? Temos mais. To find a hiding book among the trees. Para encontrar um livro escondido entre as árvores. Será? To have a magical adventures. Para ter aventuras mágicas. To be a practical and skeptical person. Like Tom, que eu nem sei se tem uma outra personagem nesse texto que, enfim. Então, assim, acho que não tem essa parte, nem lá no texto. Então, assim, uma coisa que tá inventada aqui. Ou seja, para ser essa dela, essa aí, pelo que eu vi ali no texto, não tem nada a ver. Então, ser prática e cética, uma pessoa cética como Tom. To read ancient spells and enchantments. Aí eu acho que aqui já está dando essas duas outras opções, elas nem aparecem lá no meu texto. Aqui, com certeza, são opções que eu coloquei só para encher. Então, fica entre A, B e a C. Será? Para ler escritas antigas e encantamentos dessas escritas antigas. Porque aqui, na verdade, não tem a ver com o texto. Olha só, a gente nem tem essa questão, essas palavras não aparecem aqui. A gente tem a questão do small village, nós temos montanhas, nós temos aventuras mágicas, nós temos a questão de olhar as estrelas, grande imaginação. Será? Então, eu acho que não, né? Eu acho que a minha resposta correta só pode ser a letra C. Por quê? Porque eu vejo bem ali a questão de aventuras mágicas. Vamos ver? Once upon a time, era uma vez, numa vila, uma pequena vila nestled between the mountains, lived a young girl named Lily. Ou seja, numa vila pequena chamada Nestlé, parece Nestlé, né? Entre as montanhas vivia uma garota chamada Lily. She was a dreamer and had a big imagination. Ela era sonhadora e tinha uma grande imaginação. Every night, she would look up at the stars and wish for magical adventures. Acabou. Acabou o texto, é isso aí.
Então, toda noite eu só trouxe um trecho mesmo dele, tá? Dessa vez eu não trouxe um textão, peguei só um trechozinho desta vez nessa aula. Então, vai ficar assim, toda noite ela olhava para as estrelas. Olha esse would aqui, ele está sendo usado como aquela aula que eu falei com vocês, eu comentei com vocês sobre aquela aula de used to, lembra do used to, do costumava, onde você usa o would no lugar do used to para verbos de ação, quando você tem essa questão do saudosismo, quando você quer dar a ideia de saudosismo. Então, ela olhava para as estrelas e ela desejava por aventuras mágicas. Então, ela queria aventuras mágicas na vida dela, uma coisa de, sei lá, princesa, algo do tipo. Então, letra C. O que a Lily desejava quando ela olhava para as estrelas toda noite? É to have magical adventures. Então, aqui é a minha resposta correta, que você ia achar olhando nessa última parte do texto, que são só 2 partes, né? Então, vamos deixar bem... 2 partes não, é só uma, né? Mas é porque tem 2 pontuações, então 3 pontuações. Então, a primeira, segunda, terceira. Número 2, qual sentença expressa o wish sentence no present tense? Você tem a questão aí do presente, porém você sabe que nas wish sentences você vai usar o quê? Você vai usar o passado simples para falar das wish sentences no presente, de coisas que você gostaria que fosse diferente no presente. Então, seguindo a estrutura de wish sentence no presente, você só tem uma alternativa que está correta. A não é. Por que a A não é? Porque a A tem o wish daqui, a gente não vai usar essa questão do wish. Perdão, eu não tinha acionado a caneta. A gente não vai usar a questão do wish. I wish está correto, mas chega aqui will. Não, primeiro que também não existe isso aqui. No presente, muito menos. I am wishing, muito menos. Então, você tem a letra D e a letra E que trabalha com o wish, até que está correto. Aí você chega aqui também está correto, mas quando chega aqui já não está mais correto na letra D. Por quê? Porque a letra D, além de estar usando o had finished, que é passado perfeito, que só usa para situações de arrependimento no passado, você ainda tem o yesterday aqui. O yesterday já foi, já se foi, não existe mais. Então, aí você vai usar qual? Você vai usar a letra E. I wish I had a new bicycle. Então, eu queria ter uma nova bicicleta. É um desejo no presente, que a minha bicicleta fosse outra. E você usa o passado simples com had. Muito bem? Número 3. Qual sentença expressa o wish sentence no past tense? Então, aquela questão de o quê? Você desejar que algo no passado fosse diferente, mas a estrutura agora vai ser de passado perfeito, tá? Não é passado simples, é passado perfeito. Então, você tem o quê? De todas as alternativas aí, a única que usa o passado perfeito, que é aquela questão do had, mais o verbo no participo passado, é somente a letra D. I wish I had never met you. Ou seja, opa, tô errada aqui. Eu queria que eu nunca tivesse te conhecido. Então, assim, uma frase muito impactante. Eu queria que eu nunca tivesse te conhecido. Então, never, entre o meu verbo auxiliar do passado perfeito e o meu verbo met, que a gente viu que significa verbo conhecer, verbo encontrar. E aqui ele vem como conhecer, conhecido você. E é isso. E a minha 4? Vamos lá na 4? Tem a 4? Qual wish sentence expressa um desejo irreal no present? Então, algo que não é, que é fora da realidade, a gente tem a palavra unicórnio aqui, só para dar uma brincadinha, mas, na verdade, a alternativa aí que você vai marcar como sendo a resposta correta de uma wish sentence no presente vai ser a alternativa de letra B. I wish I could speak 10 languages fluently. Então, assim, a pessoa o quê? Eu queria que eu pudesse falar 10 línguas fluentemente. E é óbvio que isso está fora da realidade desta pessoa. Não que você não possa falar 10 línguas fluentemente, mas a gente está entrando em contexto sobre a pessoa. Então, essa seria a alternativa correta porque ela trabalha com could.
E a gente viu nos exemplos usando o could para falar de situações de desejos irreais. Não, o will a gente não viu com will, não essa questão do had, nem do have, nem do to be. Tá? Então, é isso aí. Nossas referências. Cadê a referência? Tá aí. And we're done for today. Acabamos por hoje. See you next class. Bye, bye.